Oi, gente, tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar aí o nosso conteúdo. Essa parte aí das escalas termométricas já foi citado, já foi falado na nossa aula de videoconferência, mas eu vou estar recapitulando aí todas essas informações. Bom, gente, no processo da temperatura, nós temos aí a presença, de escalas que são capazes de determinar aí o valor específico de uma temperatura. Então, nós vamos falar aí de alguns pontos fixos representantes aí, tanto nas escalas de Celsius como também na escala de Fahrenheit. Então, normalmente é usado aí, gente, dois tipos de ponto que representa um estado específico que tem de exatidão nesse sistema. Então, nós temos aí o ponto de gelo, que normalmente nós conhecemos como temperatura de fusão, Então, ponto de fusão. E nós temos aí o ponto de vapor, que normalmente é representado aí pelo processo de ebulição. Automaticamente, galera, na escala de Celsius, eu tenho um processo aí de equilíbrio, de calibração. Então, normalmente, os termômetros em gerais, eles precisam ter um processo de calibração para que não haja alteração, não haja erro aí no valor específico de composição aí da minha temperatura. Então, normalmente na calibração, gente, é quando eu tenho, o meu sistema num sistema de 0 graus, Então, a partir do momento que eu estou utilizando uma escala de Celsius e eu vou calibrar qualquer tipo de termômetro, é necessário que ele esteja, no ponto de fusão, que é quando eu tenho um processo aí de presença de 0 graus. Tá? Então, o meu ponto fixo, ele representa aí o ponto do gelo, que nós também chamamos aí de fusão. Automaticamente, gente, nós temos aí a escala de Celsius, que ela tira-se como padrão, até mesmo para demonstração da escala de Fahrenheit e da escala de Celsius, tá? A escala de Celsius, gente, ela tem como padrão 0 graus, Então, 0 graus eu vou ter uma temperatura, eu vou ter um ponto aí de gelo, e 100 graus eu vou ter um ponto aí de ebulição. Essa escala de Celsius, ela foi elaborada, ela foi criada, pelo astrônomo sueco Anders Celsius, que nasceu aí em 1701 e faleceu em 1744. Essa escala de Celsius, ela foi proposta no ano de 1742. E até hoje nós temos aí ela como uma escala padrão, como algo específico. Já a escala de Fahrenheit, ela foi proposta, por Daniel Fahrenheit em 1724, aonde ela tem algumas variações em relação à escala de Celsius, porque na escala de Fahrenheit, o meu ponto de gelo, é 32, e o meu ponto de ebulição aí, no caso de vapor, é de 212. Então, nós temos aí uma variação, bem específica dessas temperaturas. Então, através dessa imagem de termômetros que estão sendo calibrados tanto na escala de Celsius como na escala de Fahrenheit, nós conseguimos perceber o ponto de gelo e o ponto de vapor. Então, o ponto de fusão e de ebulição. No ponto de gelo, nós temos aí a temperatura de Celsius de 0 graus. E de Fahrenheit de 32. Já no ponto de ebulição, na escala de Celsius, nós temos aí 100 graus Celsius. E na escala de Fahrenheit, eu tenho 202 Fahrenheit. Então, eu consigo ter essa noção específica aí que está presente aí dentro do meu sistema. Então, dentro da minha composição. Tá bom, galera? Automaticamente, para calcular aí, gente, a escala de Celsius, é necessário que haja uma fórmula específica, para esse sistema, para essa composição. Então, normalmente, é usada aí a fórmula, a temperatura de Celsius, 0 graus Celsius, dividido por 5 é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, normalmente, usa-se essa temperatura, essa fórmula, para descobrir Celsius, ou também utiliza essa fórmula para converter aí em Fahrenheit. Tá bom, galera? Na página 8, como falado na sala de aula, são alguns exercícios que vocês vão estar elaborando, tentando resolver, que vai ser corrigido, que vai ser feito a correção na quinta-feira que vem. E na página 9, nós temos aí a escala de Kelvin, Essa escala de Kelvin, ela representa aí, gente, também um sinônimo muito importante de uma representação científica,
para temperatura, que ela foi elaborada aí, gente, por Thomson. Então essa escala, gente, ela foi muito importante. Ele foi aí um físico muito conhecido, né? Não só um físico, como um matemático, engenheiro, aonde através dessas análises, desses conhecimentos, ele conseguiu também trazer essa escala, né? Esse sistema aí de processo de ponto de gelo e também de ponto de vapor. Só que essa escala, gente, ela tem um processo aí aonde ela também apresenta um equilíbrio, né? Dentro desse sistema, aonde automaticamente o ponto de equilíbrio, né, que eles chamam de zero absoluto, ele tem valor de 0 Kelvin, né? Então, automaticamente, ele inicia aí a sua escala, né, com 273 Kelvin e automaticamente ele representa aí um processo de zero, né? Quando eu falo de zero, gente, é o seu ponto, né, de equilíbrio. Só que no caso do ponto de equilíbrio da escala de Kelvin, nós temos dois sistemas muito importantes, tá? Nós temos aí, gente, a representação do menos 273 negativos, tá? Então, ele vai ter essa presença aí do zero absoluto. Então, o zero absoluto na escala de Kelvin, ela vai representar aí, gente, esse menos 273. Aí eu vou ter o outro zero, gente, que representa o ponto de gelo, né? O ponto de gelo que pra gente é aí o processo, a presença, né, do zero nosso, que é de 0 graus Celsius, que representa aí o ponto de gelo, ponto de fusão. Para ele já vai ser o valor de 273 Kelvin. E o ponto de ebulição, que para nós, né, o ponto de vapor, que é 100 graus Celsius, na escala de Kelvin vai ser de 373 Kelvin. Então, no caso, gente, ele sempre vai ter aí a resultante, né, que é de menos 273, aonde eu vou ter uma pressão bem específica, né, nesse processo de energia interna, aonde eu vou ter o zero absoluto. Só que o zero absoluto para nós é diferente, porque para eles eu vou ter um valor aí de menos 273. O zero absoluto para nós, ele continua aí, gente, sendo zero. Já na escala de Kelvin, ele continua sendo menos 273. E o zero, que representa aí o ponto de gelo, no caso deles, apresenta um valor numérico aí de 273. E o ponto de vapor, que no caso, para a escala de Celsius, é 100 graus, que nós utilizamos, para eles é 373 Kelvin. E aí eu vou ter uma outra fórmula muito importante, onde eu faço essa associação de converter, né, gente, a escala de Kelvin para Celsius ou a de Celsius para Kelvin. Então, eu vou utilizar a fórmula aí. A temperatura de Celsius dividido por 100 é igual a temperatura menos 273 dividido por 100. Então, normalmente, para converter, né, a escala de Kelvin para Celsius, eu vou apenas somar com 273, quando a escala é Celsius, tá? Então, automaticamente, eu vou pegar a temperatura de Celsius e vou transformar em 273. Agora, quando eu tenho aí essa conversão de Fahrenheit para Kelvin, aí eu vou utilizar a fórmula um pouco mais diferente. Então, quando eu tenho o valor de Fahrenheit para converter para Kelvin, eu não posso somar, igual eu fiz com a escala de Celsius. Então, eu vou utilizar a formulinha um pouco diferenciada. Então, eu vou pegar a temperatura de Fahrenheit menos 32, que é o seu ponto zero, né, de fusão, dividido por 9. 9 é a constante da fórmula. É igual a temperatura menos 273 dividido por 5. Então, automaticamente, quando eu vou converter Fahrenheit em Kelvin ou em Kelvin Fahrenheit. Então, eu vou utilizar essa outra fórmula específica. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham conseguido compreender aí essa mudança, né, tanto na escala de Fahrenheit, como na escala de Kelvin e como na escala de Celsius. E aí, na próxima semana, nós estaremos abordando aí todas essas dúvidas que vocês tiverem na sala de aula. Tá bom, galera? Muito obrigada.